Já estamos iniciando o nosso devocional aqui na Lopes Editora. Como de costume, todas as segundas-feiras nos reunimos aqui para dar início às nossas atividades. Iniciamos com um devocional, com uma palavra de reflexão e com uma oração. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 a 17. Diz assim o texto: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse ao Senhor: Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse texto é claro, nos mostrando como se enxergar além do normal. Havia uma situação: a cidade de Samaria havia sido cercada por um exército de inimigos. E automaticamente, quando o moço do profeta, ele acordou cedo e ele viu que a cidade estava cercada, ele foi tomado de medo, de ansiedade. E aí ele, desesperado, ele procurou o profeta e diz: Ai, Senhor, o que faremos? E nesse momento, aquele moço, a sua visão era uma visão normal, era uma visão natural, como qualquer um de nós. Todos nós enxergamos os problemas e às vezes nos afligimos com os problemas. E não só isso, nos desesperamos, temos medo, temos ansiedade. Por quê? Porque o foco está sendo o problema. Mas nós precisamos ter uma visão que vai além disso. Eu chamo de enxergar além do normal. Se nós não tivermos essa visão, empacamos, desistimos, paramos na vida. E aí foi que o profeta, ele orou, dizendo assim: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E quando o profeta orou, o moço abriu os olhos e disse: Ó Senhor, eis que o monte está cheio de cavalos e carros de fogo. Então, nesse momento, ele viu que havia um exército, mas havia um exército celestial para proteger aquela cidade. E aqui eu tiro algumas lições importantes que eu quero deixar com vocês, muito importante. Primeiro, como enxergar o além? Como enxergar o que vem depois? Como enxergar o algo mais? Eu vejo que existem 3 elementos que eles impedem que tenhamos essa visão. Primeiro é a ansiedade. A ansiedade, ela simplesmente nos leva a ver o problema de uma forma antecipada, antecipamos e não temos controle. Justamente vivemos o que não está acontecendo. E eu costumo dizer para pessoas que às vezes estão desesperadas que o caos existe apenas na mente dela, que ela criou esse caos na mente. Embora o problema seja real, mas o caos foi criado por ela. Mude a sua visão, mude a forma de ver as coisas, que você vai se acalmar. E você mais tranquilo, mais calmo, você conseguirá resolver o problema. Uma outra coisa é o medo. Observe que ele estava com medo. Havia um exército e ele se sentia indefeso. E outra coisa é o negativismo. É quando a gente então só vê as coisas pelo lado negativo. Vamos ser destruídos, não vai dar mais certo, acabou. E não é bem assim. Mas existe também alguns elementos que são importantes para turbinar a visão, para ampliar a visão e fazer com que tenhamos a capacidade de enxergar além do normal. Primeiro é a esperança. Eu posso estar vivendo um problema, eu posso estar vivendo até uma catástrofe, mas eu preciso, sobretudo, não perder a esperança. Eu preciso manter a minha esperança viva que tudo isso vai passar. Segundo, confiança. Eu preciso adquirir confiança, certo? Que eu vou encontrar as soluções. Então, por quê? Não adianta apenas diante do problema ser assim, ficar travado pelo medo, pela ansiedade e simplesmente parar, empacar. Então é importante que tenhamos um conjunto de ações. Problemas se resolvem quando nós tomamos atitudes
tomamos decisões. E finalmente a fé é quando o profeta ele ora e diz: ó Senhor, abre os olhos do moço. Então nunca perca a fé, nunca perca a esperança e tenha confiança que tudo isso vai passar. E eu quero encerrar com aquele salmo Salmo 125, que diz: eleva os meus olhos para o monte, aliás, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então fica essa reflexão para o seu dia. Um forte abraço.